Muito bem, então vamos ver agora a inversa dessa função aqui, tangente de x. Tá? A gente talvez já tenha ouvido falar de arctangente de x. Né? Então, o arctangente de x é a inversa. Mas vamos ver como a gente chega nela, como a gente define ela corretamente. Então, se você olhar para essa função aqui, tangente de x, você vai ver que o gráfico dela tem essas repetições aqui. Ela vem aqui, né? Depois ela repete, ela vai lá para cima, depois ela volta aqui com valores negativos, passa por zero, sobe de novo. E ela fica repetindo isso. Tá? Por que ela sobe assim? Né? Porque a definição dela tem uma coisa que fica zero no denominador de vez em quando. Então isso aqui tem que tirar do domínio dela. Porque ela é seno de x sobre cosseno de x. Tá? Então o domínio dela a gente pode dizer que é um conjunto A formado pelos x reais, tal que o cosseno de x é diferente de zero. Tá? Aí depois, se você quiser, você descreve quais são os pontos. Né? Quer dizer, se você quiser descrever todos os pontos do conjunto A, você deve dizer que são, você pega o círculo trigonométrico e o cosseno vale zero aqui nos 90 graus e menos 90 graus, né? E nas repetições. Então, você deve dizer assim que o conjunto A, na verdade, se você quiser descrever como inteiros, você pode dizer que são os x da forma π sobre 2 mais π vezes um inteiro k, com k percorrendo os números inteiros. K inteiro. Ok? Então, tanto positivo como negativo. Tá? Então, essa é outra forma de descrever o conjunto A. Ok. O fato é, você tem um conjunto onde é assim, diferente. Okay? Onde o igual é onde tem problema. Tá? Então, eu quero diferente desses números aqui. Então, você tem pontos onde você tem que retirar do domínio para definir a tangente. O fato é que, mesmo nesse domínio, no A, a gente tem problema em definir a inversa. Por quê? Porque se eu pegar uma reta horizontal aqui, tá vendo? Eu corto o valor, eu corto o gráfico em mais de um ponto. Isso quer dizer que eu não consigo diretamente inverter essa função, porque se eu tentar inverter a relação de x com y, na hora que eu quiser consultar um valor aqui e retornar um valor aqui, como a inversa faz, né, trocar o papel de x por y, eu vou ter mais de uma opção. Né? Okay. Então, o que acontece? A gente faz primeiro, antes de escrever a inversa dela, a gente tem que restringir o domínio dela para valores de x que pegam apenas um intervalo desse. Ok? Vamos pegar apenas esse desenho do gráfico aqui e ignorar os outros. Ok? Então, eu não quero esse domínio. Tá? Eu vou redefinir ele. Né? Eu não vou usar esse, não vou usar esse. Eu vou definir o conjunto A igual, é o intervalo que vai de menos π sobre 2, estou escrevendo em radianos, tá? Até π sobre 2. Ok? Então, esse intervalo aqui eu vou definir como o domínio de f. Tá? Então, o que vai ser f? Então, minha f vai ser tangente, ela vai do domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, é onde você pode usar valores de x, e ela vai sair com valores reais. Ok? Então, aí, quando eu percorrer esse intervalo aqui, daqui até aqui,
né, com os valores de x. Para cada valor que eu tenho aqui, eu vou encontrar um valor real aqui em cima, né? Então, se eu me aproximo desse ponto aqui, do π sobre 2, certo? Então, na verdade, o conjunto vai estar aberto, assim eu não toco em π sobre 2, nem menos π sobre 2. Ele vai subir aqui. Então, à medida que eu vou aproximando de π sobre 2, eu vou percorrendo todos os valores reais que estão lá para cima, tá? Mesma coisa aqui, à medida que eu me aproximo de menos π sobre 2. Tá? Eu vou para valores cada vez mais negativos. Então, a imagem, de fato, cobre todo o contradomínio dela, né? Ela vai cobrir todos os reais aqui, ok? Então, agora, vamos fazer a inversa. Quem é a inversa dessa função, né? Então, essa daqui obedece à relação em que y igual a tangente de x. Vamos fazer o mesmo processo agora para a inversa. Quem vai ser a inversa dela a gente vai inverter essa relação. A gente vai dizer, vai dar um valor de x, e agora a gente quer obter y, que vai aqui. Então, agora eu quero fazer assim, dado x, obter o valor de y aqui. Tá? Essa conta não é simples, certo? Você precisa de uma calculadora, de métodos, etc. Mas existe como fazer isso daqui, né? Então, essa função que faz que você dá x e encontra y, a gente chama, então, um nome para ela, que é o arctangente, né? Então, eu inverto isso daqui como arctangente de x. E o arctangente está definido exatamente assim. Ele pega valores reais, certo? Ele pega valores reais, que são esses daqui, e retorna valores que estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Essa é a definição do arctangente. Ok? Exatamente para casar com essa definição da f, né, da tangente, mas a tangente restrita a esse intervalo aqui, né, com o domínio restrito. Se eu estender o domínio aqui para todos os reais, não tenho inversa, não tem uma função inversa. Okay? Então, essa arctangente é uma função que inverte a tangente, mas só nesse pedaço aqui. Só nesse, que a gente chama nesse ramo aqui. Tá? Ela ignora todo o resto fora aqui. Muito bem. Então, é assim a definição do arctangente. Vamos ver aqui a inversa dessa função. Tá? Então, aqui tem a dificuldade que estamos trabalhando com essa função inversa trigonométrica aqui. O arc cosseno desse valor. Ok. É a inversa do cosseno, né? Então, se você tem A igual a cosseno de B, você tem B igual ao arc cosseno de A, desde que A e B estejam em intervalos apropriados, né? Então, por exemplo, A tem que estar entre 0, entre menos 1 e 1, porque o cosseno nunca sai desse intervalo entre menos 1 e 1, correto? E, então, se A estiver fora disso, não existe B cujo cosseno dê o valor de A, porque o cosseno está sempre entre menos 1 e 1. E quem que é o B? Então, convenciona-se que o B é um número entre 0 e π. Ok? Então, estamos expressando tudo em radianos aqui. Tá? Então, está aqui, o gráfico está indo... Aqui está um intervalo em que a gente pode pôr um argumento no arc cosseno. Tá certo? Então, aqui eu posso colocar entre menos 1 e 1. E esse daqui é o domínio. Tá? Então, vamos escrever aqui um domínio e imagem do arc cosseno. Arc cosseno tem como domínio o intervalo que vai de menos 1 até 1. Ok? E isso daqui é elevado no intervalo que vai de 0 até π. Tá?
Então isso que a gente tem que respeitar aqui quando utilizar o arquicosseno, ok? Aqui vai até π. Muito bem. Então vamos usar essa informação e essa fórmula aqui para a gente escrever uma inversa para a função f. Tá? Então vamos fazer assim. Vamos escrever intervalos, esses intervalos aqui acompanhando a fórmula. Então eu vou escrever a fórmula para f. Né? Então eu tenho y. Se eu tiver que desenhar o gráfico de f, eu faço y igual ao arc cosseno de menos x sobre 2 mais 1. Tá? Ok? E quais intervalos que esse daqui precisa estar, tá? E esse daqui. Ok? Então a gente vai ter, vamos começar por esse daqui, ó. Esse menos x sobre 2 mais 1 tem que estar num intervalo que vai aqui, ó, tem que cair dentro do domínio do arquicosseno. Então ele tem que ser maior ou igual que menos 1 e ao mesmo tempo tem que ser menor ou igual que 1. Por sua vez, o y vai ser um valor que vai estar entre 0 e π. Ok, então o y pode ser 0, pode ser π, mas tem que cair em valores que estão entre um e outro. Muito bem. Então essa daqui é a definição, é uma definição apropriada para o conjunto que a gente quer definir a f. Tá? Então, se você quiser ver, aqui vai ser um intervalo, ok? Vamos dar uma mexida nessa expressão aqui, só para ficar mais arrumado. Eu vou subtrair 1 de todos os lugares, então vai ficar menos 2, menos 4, menos x, menor ou igual que 0. Ok? E aí tem um x sobre 2, tá? Então eu vou multiplicar por 2, então eu tenho menos 4, menor ou igual que menos x, menor ou igual que 0. E por fim, eu devo escrever aqui, multiplicar por menos 1 e inverter o sinal das desigualdades. Né? Então eu tenho que, na verdade, eu tenho um intervalo assim, 4 é maior ou igual que x, maior ou igual que 0. Tá? Então vamos reescrever isso de um jeito mais amigável. Vamos escrever assim, a gente gosta de escrever em ordem crescente, para ficar mais fácil de ler. Tá? Então está aqui, esse é o intervalo para x se eu estiver trabalhando com a f, ok? Com a f de x aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, então, agora, deixa eu copiar aqui novamente o valor de y, e novamente eu vou trazer esse valor aqui, essa expressão para cá. Tá? E vamos começar aqui. Então agora está tudo simplificado, eu vou procurar quem é a f a menos 1, quem é a inversa da f. Tá? Vamos procurar a inversa da f, mas aqui são as informações que eu preciso para a f. Agora para a inversa dela, eu vou fazer o seguinte, para a inversa eu vou então trocar o papel de x por y, eu vou dar esse valor e encontrar esse daqui. Né, encontrar esse. Então eu vou escrever assim, o x é dado e eu quero encontrar esse valor de y aqui. Ó. Tá? E como que eu vou, espero encontrar um y nesse intervalo aqui, e o valor de x que eu vou dar vai ter que estar entre 0 e π. Ok? Então, esse x já tem um domínio aqui. Ó. Ele não pode sair de valores entre 0 e π. Caso contrário, não faz sentido eu conseguir, nunca vou conseguir um arquicosseno que dá um valor que é diferente de um valor que está entre 0 e π. E agora, então, eu vou tentar isolar o y. Agora, eu já tenho meio que uma definição para f-1. Você tem que ter esse x. E a f-1 é o y que vai sair aqui. Tá? Vamos ver, isso daqui está bem definido no gráfico? Né? Sim. Né?
a gente vai ter um valor só de y para cada, né? Se a gente der um valor aqui, ó, encontrar um valor de y, fazer o teste da reta horizontal, tá? O arco cosseno respeita isso, né? Quando a gente pega o arco cosseno, se a gente pega retas horizontais assim, ele corta o arco cosseno em apenas um ponto, né? Então, eu não tenho aquele problema de inversão que eu tinha com a tangente, tá? Aqui, retas horizontais cruzam a função de só um ponto. Aí você fala, bom, mas é um pouco mais complicado que isso porque tem essa parte aqui. Mas aqui é uma função linear em x e não tem quadrados, tá? Então, deve dar tudo certo, ok? Se tiver algum problema, a álgebra que a gente vai fazer aqui vai avisar a gente. Então, eu vou fazer essa conta. Eu vou agora tirar eu quero eliminar esse cara aqui para isolar o y, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o cosseno dos dois lados. Então, eu faço o cosseno de x do cosseno, tá? Do arc cosseno do que for que está aqui dentro, tá? Ok? E é por isso que a gente precisa que x e esse valor aqui estejam dentro do que faz sentido para que o cosseno seja exatamente uma inversa do arc cosseno. Sendo uma inversa, então o resultado dessa expressão aqui é o que está aqui dentro, ok? Então resultou em cosseno de x igual a menos y sobre 2 mais 1. E daqui, então, eu consigo isolar o y assim. Passo esse para cá, y sobre 2 igual a 1 menos cosseno de x, e, portanto, eu tenho a expressão y igual a 2 menos 2 cosseno de x. Tá? Essa daqui é a minha inversa. Tá? F é menos 1, f é menos 1 de x, é essa função aqui. 2 menos 2 cosseno de x, e ela está definida aqui, ó, nesse conjunto aqui em cima. Ou seja, ela tem os valores de x indo de 0 a π, ou seja, f a menos 1 de x é válida para os valores de x indo de 0 até π, incluindo 0 e incluindo π, até, e ela vai encontrar valores aqui, olha, indo de 0 até 4, né? Então ela vai encontrar valores indo de 0 até 4. Tá? Muito bem. Então, essa daqui é a fórmula para a inversa, mas a inversa tem que ter um domínio restrito aqui, tá certo? De 0 a π. Dá um valor de x para f a menos 1, dá um valor de x aqui, calcula f a menos 1 e depois f, né? Para você recuperar um valor de x que você deu, você precisa que o x esteja aqui dentro, tá? Não pode sair fora daqui, né? Se você olhar para essa função apenas, você vai dizer, eu poderia colocar x real, valores reais aqui, porque cosseno aceita qualquer valor real em vez desse conjunto de 0 a π. Tá? Qual o problema de permitir valores reais? É que você não vai ter que uma inversa da outra, né? Aí vai falhar que a f de x é inversa da f se você permitir aqui valores reais. Tá? Por quê? Porque se você pegar um valor fora disso daqui, a f de x vai retornar um valor que está aqui dentro. Tá? Então é por isso que não vai coincidir a inversão, uma ser exatamente a inversa da outra função. Tá? Muito bem. Então esses são os exemplos com função inversa.